Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam ótimos, graças a Deus. Mais uma oportunidade cedida a nós nesse dia para estarmos aqui, né, por meio desse YouTube, conversando e aprendendo mais ainda sobre a área da estética, né? Lembrando que esses conhecimentos são de extrema relevância para nós profissionais, eles nos possibilitam uma construção e o melhor de tudo, a bússola para nos direcionar diante do que nós iremos fazer na estética, do que nós iremos tratar na estética, tá bom? Então, o conhecimento, ele é essa bússola que nos direciona a entender os porquês que serão nos apresentados nessa caminhada, né? E terão vários porquês, né, ao longo desse percurso da nossa caminhada como profissional da área da estética. E como nós já falamos de alguns assuntos muito relevantes, falamos de acne, falamos de anatomia e fisiologia da pele, falamos de melasma, hipercromias. Falamos anteriormente sobre a diferença de anamnese e avaliação estética, pontuamos pontos interessantíssimos para a nossa conduta como profissional, e agora eu vou pontuar alguns pontos dentro dessa avaliação que são de extrema relevância. Quando a gente falou anteriormente sobre algumas particularidades da produção desse organismo, desse sistema, o que acontece quando afeta uma situação, uma determinada condição dessa pele, o que vai acontecer com essa pele, isso determina muito diante de como a gente reagir ou criar o nosso plano de tratamento. Como eu falei no vídeo anterior, nada mais, vocês vão tirar esse nome da cabeça de vocês de protocolo. Protocolo não, pacote, nada de vender pacote. Vocês vão vender planos de tratamento individualizado. Por quê? Porque hoje, e como os demais dias, eu já estou apresentando para vocês essas particularidades. E hoje nós iremos falar de quem? Nós iremos falar dos biotipos cutâneos. O que é isso, professor? O que isso importa para nós? O que isso determina? Por que eu devo avaliar os biotipos cutâneos de cada pele? Cada pele possui um biotipo cutâneo? Então, vou responder essas perguntinhas no decorrer da nossa aula, tá bom? Então, vem comigo. Então, uma pele, né, nós temos para ter uma pele normal, que é classificado como normal, que é sem alteração estética, sem disfunção, uma pele saudável, né? Ela tem qualidades estéticas, né, determinadas por combinação dos constituintes do manto hidrolipídico que proporciona essa camada córnea, uma flexibilidade, uma suavidade. Se apresenta, né, uma pele normal se apresenta em condições anatômicas, histológicas e funcionais normais, que não padecem de alterações e nem sequelas estéticas, nem cosméticas, estando, né, seus parâmetros dermocosméticos dentro dos valores fisiológicos. Então, a pele normal, ela tem a sua condição anatômica e histológica, o seu funcionamento normal. A gente não tem uma irregularidade na produção de algumas substâncias. O sebo é normal, a produção de sebo, lógico, e obviamente que em algumas determinadas circunstâncias pode-se haver essa elevação, mas a pele já muda o seu estado de não normal. Ela pode evoluir para uma pele que vai ter uma disfunção estética, tá bom? Mas essa característica normal, ela apresenta essas qualidades, esse perfil que nós avaliamos. Segundo o Anhanguera 2010, a medição desses parâmetros, né, permitem diagnosticar o biotipo cutâneo. Então, esses parâmetros da anatomia, histologia, funcionamentos normais, eles vão nos dar um norte de como diagnosticar o biotipo cutâneo de cada pele. Então, nós temos cada tipo de pele e ele vai ser determinado conforme alguns parâmetros que eu irei falar com vocês. Então, por meio disso, a gente determina o biotipo cutâneo. Então, são eles o sebo e a hidratação dessa pele. Então, eu vou avaliar o sebo e a hidratação. Conforme a minha avaliação, eu vou conseguir identificar que biotipo é essa pele. O equilíbrio desses parâmetros estão geneticamente determinados, mas podem ser alterados por vários fatores, como o clima altera esse biotipo, esse padrão,
O envelhecimento altera esse padrão, os hormônios alteram esse padrão, a alimentação altera esse padrão, sol altera esse padrão, estresse altera, alterações digestivas também alteram e uso indevido de cosméticos. Então, esses pontos são muito bacanas. Então, quando eu vou ter uma desregulação da produção de sebo e dessa hidratação e dos funcionamentos celulares dessa pele, eu vou ter esses fatores sendo determinados por esses indicativos externos. Então, o clima, se a pele da cliente é normal e ela veio morar para a região norte ou nordeste, ela começa a perceber que a sua pele escureceu, ela começa a perceber o desenvolvimento de um melasma. Como assim minha pele não tinha melasma e agora começou a desenvolver? Porque o fator clima está determinando nesse contexto, não somente o clima, mas pode ter um entrelaçamento das alterações digestivas com esse fator. Essa cliente não tinha acne, começou a alterar a alimentação, percebeu o quê? Formação de acne, exposição a estresse elevado, começou a mudar a pele dessa cliente, levou à produção de mais sebo, acne, comedões, manchas. Consequentemente, esses fatores vão ser determinados por meios externos, que vão estar interligados a vários fatores. Então, quando a gente fala de biotipo cutâneo, vocês vão entender do que eu estou falando de biotipo cutâneo, mais na frente que eu vou definir ele bonitinho. Quem irá determinar são alguns padrões que nós vamos avaliar, mas eles podem ser alterados por vários fatores. Então, professora, minha pele era seca e agora ela é oleosa. Por quê? Porque o que foi que aconteceu que mudou esse fator? Professora, minha pele era mista e agora ela tá seca. O que foi que aconteceu que você fez que mudou essa condição da sua pele, esse fator da sua pele? Então, tudo isso determina, tá? A Anhanguera 2010 diz que os valores normais do sebo são de 90 a 100 microgramas, ou seja, o nosso organismo ele produz de 90 a 100 microgramas por centímetro quadrado de pele, o valor de sebo. Então, ele vai produzir em média por dia de 90 a 100 microgramas. Valores acima disso, né, vai indicar o quê? Uma pele mais oleosa, uma pele mais seborreica. Valores abaixo disso vai interligar numa pele hiporlipídica ou seca, ou seja, uma pele com baixa produção de lipídio, de oleosidade. Então, eu tenho essa condição que pode ser determinada por quem? Por vários fatores, como eu já citei anteriormente. E aqui nossa pele bonitinha. Como a gente entendeu que esses fatores internos, eles interferem em quê? Nas produções de algumas glândulas, como por exemplo, nesse contexto que nós vamos abordar, a glândula sebácea, a glândula sudorípara, nós temos essa estrutura, né, a derme e epiderme. Então, quando nós falamos desse equilíbrio desse biotipo, desse manto hidrolipídico, nós falamos do equilíbrio entre essas subcamadas, né, mais especificamente no extrato córneo, onde nós temos esse manto hidrolipídico que quando ele tem escassez, né, de alguns líquidos, de algumas substâncias, nós temos elevação de quem? Da produção de quem? De sebo. Então, quando nós vamos falar de biotipo de pele, nós vamos falar desse contexto de glândula sebácea e do nosso manto hidrolipídico. Como a gente já falou anteriormente, só para conceituar, né? A glândula sebácea, ela está junto com o nosso folículo piloso, onde é produzido o nosso pelo. Ela tem como várias funções, né? Drenar esse conteúdo para fora, para criar uma película, né? Fazer uma proteção, como também lubrificar o pelo e proteger ele também. Então, ela tem uma função protetora dentro do contexto e do aspecto, né, de qual nós falamos da pele, dos seus agentes de proteção. Então, quando nós falamos desse processo, nós falamos diretamente nessa conduta da nossa pele, tá bom, meninas? E a composição do sebo, como a gente já disse, ela é uma mistura lipídica, então tem uma constituição oleosa, gordurosa. Vou ter nesse composto, né, dessa composição, várias misturinhas. E dentro dessa mistura eu vou ter triglicerídeos estéreos, ácidos gráficos, ceras esterificadas, esquelenos e esteretes de colesterol. Então, sua função principal, proteção da pele e controlar quem? A perda de água transepidermal.
Então, nossa pele, em todo o tempo, ela está doando água para o meio externo, como também sugando a água do meio externo para o meio interno. Então, nós temos esse mecanismo que a nossa pele desempenha. Então, ela tem essa possibilidade de sugar essa água e, ao mesmo tempo, de perder um pouco de água. Então, nós estamos num clima nesse momento, o que? Um clima mais seco, nós estamos percebendo que está ventando mais. E aí vocês começam a notar aonde a gente começa a perder hidratação, que a gente começa a perceber, eu tenho que repor uma hidratação melhor, nosso cabelo. Então, o cronograma para esse mês capilar é totalmente diferente, porque a nossa necessidade do nosso cabelo, ela mudou totalmente. Da mesma forma, a nossa pele, ela necessita de uma hidratação tópica maior, uma hidratação de ingestão de líquido maior, porque à medida que eu não hidrato, eu vou perdendo a hidratação que eu tenho, e à medida que eu vou perdendo essa hidratação, eu posso desencadear um fator que vai determinar ou que vai alterar o meu biotipo cutâneo da minha pele. Então, nós temos 4 biotipos cutâneos. Quando eu falo de biotipos cutâneos, eu falo desses biotipos. Então, eu tenho pele oleosa, é um biotipo cutâneo, pele seca, pele normal ou eudérmica ou pele mista. Quer dizer que todas as pessoas do mundo têm pele oleosa? Não. Quer dizer que todas as pessoas do mundo têm pele seca? Não. Tem a pele normal? Não. Tem a pele mista? Não. Cada pessoa tem o seu tipo de pele específico, podendo ser determinado conforme seu estilo de vida. Então, alguns fatores vão determinar sim. Vocês lembram que na nossa live eu conversei um pouquinho com vocês falando sobre a minha pele, que antes ela era oleosa e agora ela tá normal. Por quê? Mudanças de hábito. Então, eu mudei meus hábitos alimentares, hábitos de sono também, que eu tinha hábitos errados. Eu dormia muito tarde, não dormia bem, não tinha minha produção de melatonina boa. Então, eu tinha uma elevação de um estresse muito alto. Então, o que acontecia? Minha pele estava bem glicada, bem oxidada, e ela estava escura, produzindo muito sebo, eu tinha muita acne. Hoje, atualmente, como é que é? A pele é totalmente diferente. Então, quando nós vamos fazer qualquer procedimento estético, a gente avalia esse biotipo. Por quê? Ele também vai interferir diretamente no nosso tratamento. Eu vou conversar com vocês sobre cada um e como ele vai interferir. Então, vamos começar falando sobre a pele normal ou eudérmica, né? É uma característica, né? A característica dessa pele normal. Tem uma superfície bem mais lisa, flexível, seu equilíbrio hídrico e lipídico é normal, ela tem uma cor mais rosada, como assim? Uma cor mais viçosa, porque ao mesmo tempo que eu tenho um equilíbrio, eu tenho um transporte de nutrientes também equilibrado, eu tenho um transporte de toxinas sendo reduzidas, ela não é brilhosa justamente por seu equilíbrio lipídico ser normal. Geralmente esse biotipo ele é caracterizado por condições genéticas, né? O teor da hidratação e da nutrição encontram-se o quê? Equilibradas. Ao mesmo tempo que eu tenho a hidratação equilibrada, eu tenho a nutrição desse tecido equilibrada. Ela tem a reposição dos nutrientes essenciais para esse tecido normais. E normalmente tem uma aparência de pele de criança, aquela pele bem estabilizada, aquela pele bonita de criança. Então, a lupa, né, nós avaliamos essa pele a olho nu, eu vou mostrar para vocês a imagenzinha de como é que a gente avalia. A gente avalia essa textura, as granulações, se elas são finas, se são sem brilhos, se os poros são abertos ou ocluídos, né? Normalmente eles são normais e não há dilatação desses ósseos, justamente por essa condição normal e equilibrada desse tecido. Ao toque, a gente consegue perceber o quê? Uma textura mais macia, mais suave, elástica, não é fina demais e nem grossa. E a secreção de suor também é equilibrada. Então, a gente define todos esses critérios para ser uma pele normal conforme o que nós visualizamos e palpamos, né? Percebemos de textura. Quer dizer que você vai tocar com sua mãozinha? Não, você percebe com o uso de uma luva, de uma lupa específica e avalia como é que está essa condição desse tecido. Pele seca ou alípica, né? Quando a gente fala alípica é porque não há uma produção de lipídio. A característica dela é facilmente irritável, já é uma pele sensível, fina e opaca. Ela apresenta uma característica sem coloração, sem viço,
não tem uma característica de nutrição, de uma pele saudável, ela tem uma característica de opaca, de que está faltando alguma coisa, esbranquiçada e seca. A espessura dérmica dela é diminuída, né? O seu manto lipídico também é escasso, então a gente não tem essa reposição de minerais bacana, não temos uma hidratação também bacana. Os orifícios pilosebáceos e poros são invisíveis, até porque a gente tem o quê? O maior enrijecimento dessa estrutura justamente pela ausência, né? E justamente por ter esse manto hidrolipídico escasso. Essa pele produz um repuxamento, ela fica como se fosse enrugada, engiada. E ela também apresenta o quê? Características de envelhecimento precoce. Eu tinha uma colega, que eu me lembro até hoje da faculdade, que ela tinha mais ou menos quase a minha idade e a pele dela era seca. Então, quando ela sorria, aparecia a linha de expressões. Não era, era por conta dessa condição da pele dela. E a pele seca, ela normalmente tende a ter um envelhecimento precoce decorrente disso. Então ela sorria e aparecia os 3 pezinhos que a gente classifica, né? Eu falo vulgarmente, que eu vou falar mais na frente pra vocês sobre as rugas, mas a gente percebia os 3 risquinhos, né? Os pezinhos de galinha, já bem evidentes, sendo que a idade minha e dela a diferença era mínima de quase 1 ano. Então era decorrente do quê? Da característica da pele dela. A disposição à irritação, a pele normalmente seca é bem mais predisposta para ser irritada. Ela tem mais telangiectasia, que são aqueles microvasos, tem eritema, que é a vermelhidão, e algumas hipercromias. Pode ter sim, como por exemplo, sardas. Normalmente peles secas tem um pouquinho de hipercromia, de sardas. Justamente também um dos fatores que influenciam para o surgimento de algumas manchas, porque pele seca ela tem as suas funções afetadas pela ausência da hidratação. Então, por isso que a gente precisa repor o máximo nesse tipo de pele hidratação. Então, a lupa, quando a gente vai olhar na lupa, ela apresenta um aspecto farinhoso. Não há dilatação dos poros e nem comedões. Ao toque, a sensação é de sequidão, a gente sente rugosidade. Falta de leveza, né? Untuosidade, é bem mais seca, bem seca mesmo. E conferida justamente pela essa ausência, né? Pouco elástica e muito fina. E a pele seca pode faltar água, né? Pode ter essa falta de água ou de gordura. Então, por isso que a gente precisa repor o quê? Hidratação. Imagina comigo, nessa pele seca, eu vou ter um melhor transporte de ativos? Não vou ter. Eu vou ter uma dificuldade no transporte dos meus princípios ativos. Então, eu preciso melhorar a nutrição desse tecido, eu preciso melhorar a oxigenação desse tecido, porque ele também é baixo, ele não tem oxigenação. Eu preciso reduzir essa camada espessa, essa camada compacta, esse enrijecimento celular, para conseguir fazer o transporte do meu princípio ativo. Aqui, ó, uma pele seca, ela é bem normalmente biotipos mais claros, do biotipo 1, 2. Normalmente pessoas de fora do Brasil. Também existem pessoas aqui no Brasil que a gente percebe peles de pessoas que têm sardas também, os ruivos, eles sofrem um pouquinho de pele seca, albinos também sofrem. Então é mais ou menos assim, mas não é regra em geral, mas é uma característica. Então a gente percebe o que? Uma pele o quê? Bem mais sensível. Aqui temos eritemas, temos presença de alguns microvasinhos, temos presença de rugas e de linhas de expressões. Então é uma característica de uma pele seca. A pele oleosa, né, que é a pele lipídica, tem uma maior produção de lipídios. Ela é caracterizada, né, pela maior espessura eudérmica, a gente pode chamar ela de espesso, uma pele mais espessa, porque a quantidade de espessura desse tecido, desse epitélio, vai ser maior. Os ossos dessa pele é bem dilatados. O manto hidrolipídico é abundante, a gente tem muita presença de quem? Desse manto hidrolipídico e justamente ajustado para fazer o quê? Para produzir mais sebo, para proteger esse organismo, né? Essa superfície dela vai ser mais gordurosa, vai ser mais úmida, vai apresentar um aspecto muito brilhante. Apresenta a presença de quem? Dos comedões, dos cravinhos. A transpiração também é abundante. A pele oleosa poderá evoluir para uma pele seborreica, né? E depende de fatores o quê? Endogenéticos, que são os fatores hormonais. Pode ser relacionado a fatores metabólicos e psíquicos, que aí entra da parte do psicossomático ou também fatores relacionados com questões emocionais. E a lupa, né, visualmente, a gente percebe um aspecto mais lustroso e brilhante. A gente percebe esses ossos mais dilatados, né? E a gente vê
a presença, né, predominante dos comedões em todos esses poros, que são as sujidades presentes nesse tecido. Então, antes da mudança alimentar, eu tinha muita sudorese e muita oleosidade. Eu tinha acne no rosto, no colo e costas, decorrente do quê? De vários fatores, uns relacionados à parte psíquica, né, problemas emocionais, e fatores também vinculados diretamente com a minha alimentação. Então, a pele oleosa ela é extremamente oleosa em todo o contexto. Então, a pele oleosa eu tenho não somente a testa, a bochecha, as costas, a raiz do cabelo também é muito oleosa. Então, é oleosa por completo. Percebo que a gente vê os porozinhos bem mais evidentes, né? Eles ficam bem mais acentuados, a gente consegue perceber mais em relevação de comedões. E decorrente disso, se a gente não tratar e não fizer limpeza de pele, se não fizer uma regulação desse manto, a gente vai ter o quê? Tendência à acne. E uma pele mista, né? A pele mista normalmente ela se caracteriza em uma pele meio termo, né? A gente vai ter presença de oleosidade, mas também não vai ter presença de oleosidade. Normalmente a gente tem essa oleosidade na zona T e nas demais regiões a gente tem uma condição mais o quê? Mais seca. Então normalmente a gente vai ter mais presença na pele mista de oleosidade na testa, nos nariz e no queixo. Pode ter um pouquinho aqui, né, nessa região, mas normalmente as demais regiões são mais sequinhas, não tem a presença dessa oleosidade. E como é que nós identificamos? Eu falei lupa, falei o aspecto lupa, né? Esse aspectozinho, esse aparelhozinho que a gente tem, esse recurso, que ele tem lâmpada de LED e tem como se fosse uma lente, né? Uma lupa mesmo, que vai aumentar a imagem do rosto do teu cliente. Então, como você consegue ver bem mais pertinho, bem mais nítido a pele do cliente, a gente consegue ver os ósseos, se estão dilatados, se não estão dilatados, se tem a presença de comedões, se não tem a presença de comedões, se essa pele é sensível, a gente consegue ver as telangiectasias, se é uma pele bem desnutrida, se é uma pele subnutrida, se é uma pele nutrida, se é uma pele desidratada. Então, tudo isso a gente consegue ver pela lupa. Então, sempre a gente dá uma higienizada antes para verificar a pele, né? Aí, olha, você analisa como é que tá os ossos, estão dilatados? Só nessa região que está dilatado os ossos? Então, é uma pele mais mistas. Eu olho para essa pele, percebo que toda essa área está com os ossos dilatados, é uma pele mais oleosa. Tem presença de comedões em todas essas regiões. Tem presença de ossos dilatados, a minha pele é bem mais espessa. Uma característica de uma pele oleosa. Se eu olho para essa pele e essa pele está toda enrugadinha, é uma pele subnutrida, mais amarelada, é uma pele que apresenta muitas telangiectasias, é uma pele seca. E uma pele normal, ela vai ter o quê? Ela vai ter mais viço, é uma pele mais natural, é uma pele viçosa, é uma pele com corada, né? É uma pele mais corada. E aí a gente consegue perceber visualmente, ela não tem presença de comedões. Se tiver, é mínimo mesmo. Mas é muito raro em uma pele normal vocês verem essa presença desses comedões. E aí entra um princípio bacana, que nem todo mundo vai precisar de limpeza de pele. Vai ter casos que a gente vai olhar para a pele, é uma pele normal, não tem presença de sebo, a gente não vai fazer uma limpeza de pele. A gente pode usar outras ferramentas para reduzir esse sebo, que eu posso falar mais na frente para vocês. Mas limpeza de pele, e nem todas as situações será a ferramenta que nós iremos utilizar, tá bom? Outro ponto bacana é que eu avalio, identifico e percebo qual dificuldade vou ter para fazer minha eletroterapia ou aplicação do meu aparelho. Exemplo, se eu for fazer uma limpeza de pele ou se eu for fazer uma hidratação, essa pele eu preciso reduzir essa camada, né, essa espessura desse tecido, se for uma pele oleosa. Se for uma pele seca, também preciso repor uma hidratação para essa pele, para ela receber melhor meus nutrientes. Então, cada pele, cada biotipo de pele, ele precisa de uma atenção. Então, entra aqui um ponto bacana que eu coloco de observação. Pele mista. É uma pele que ela apresenta, né, uma alteração na produção de oleosidade em quais zonas? Nas zonas T. Mas o que eu posso fazer? É uma condição genética, eu vou avaliar. Na minha ficha de avaliação, eu vou avaliar se é uma condição genética e eu posso até conversar com minha cliente.
Todas as pessoas da sua família apresentam característica de ter a pele mais oleosa na testa? Não. Eu sou a única que tem uma pele oleosa. Minha mãe tem a pele normal, a pele dela não é oleosa. Então, pode observar que possa ser um fator relacionado a fatores hormonais, alimentação, falta ou o não uso dos home cares, que são os produtos que nós utilizamos de skincare, né, que é aquele produto que você usa em casa para fazer higienização do rosto. E outro ponto importante nesse contexto é a falta de hidratação. Então, hidratar topicamente, ingerir bastante água e repor minerais para essa pele. Professora, como é que eu vou repor esses minerais para essa pele? Nós temos águas termais, nós temos vários recursos na estética que possibilitam a reposição desses minerais. Temos máscaras específicas que fazem a reposição de alguns minerais que nossa pele necessita, que vai repor essa hidratação, essa nutrição para esse tecido. Então, é bacana fazer uso entender a característica de cada biotipo de pele, porque você vai utilizar a melhor ferramenta para aquela situação. Outro aspecto, uma pele oleosa, uma pele lipídica. A gente também tem sim um fator elevado aqui nesse contexto, que é o fator do quê? Da proteção. Então, essa pele ela vai ter uma maior oleosidade produzida, ela vai ter uma maior dificuldade de transporte do meu princípio ativo, consequentemente, eu não vou ter tanta efetividade na chegada desse princípio ativo. Então, é interessante eu repor nutrientes, repor minerais, repor hidratação para essa pele, para a gente equilibrar esse manto hidrolipídico, equilibrar o funcionamento dessa glândula sebácea e observar o que? A alimentação. Como é que é a alimentação? Aí ela te descreve, eu gosto muito de consumir carboidratos simples e alimentos industrializados, que são o vilão da nossa pele. Então, você vai mudar alguns hábitos, conversando com a sua cliente, orientando ela a procurar uma mudança de hábitos para que a pele dela volte a produzir as suas funções, né, a níveis normais. Então, quando eu observo essa condição específica e particular de cada cliente, eu consigo tratar. Ah, mas professora, quer dizer que toda pessoa vai ter a pele oleosa por conta disso? Não. Às vezes a sua cliente pode ter a pele oleosa por questões de estresse. Às vezes a sua cliente pode ter a pele oleosa por questões de fatores hormonais. Então, eu tenho clientes que às vezes chega com a acne adulta, a pele muito oleosa. Por que a pele está muito oleosa? Porque só lava o cabelo uma vez no mês, ou uma vez no mês, uma vez na semana. Então, tudo isso interfere. Então, eu tenho que avaliar todo o contexto e lembrando que eu estou trabalhando com o quê? As particularidades de cada indivíduo. Então, cada indivíduo responde de uma forma, cada indivíduo requer uma atenção redobrada, cada pessoa eu vou trabalhar de uma maneira específica, visando e entendendo as classificações desse tipo de pele, Fitzpatrick's, e agora os biotipos corporais, biotipos faciais, se eu quero falar corporais. Outro indicativo aqui é essa pele seca. A pele seca, ela vai ter o quê? Ela vai ter muita ou ela vai ter ausência de hidratação, ela vai ter essa hidratação subnutrida. Então, eu vou ter a subnutrição também, eu vou ter essa hidratação em escassez. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que reduzir essa espessura e repor hidratação mais nutrição. Então, é uma pele que necessariamente, especificamente, vai ter comedões? Não vai ter. Então, você vai repor que tipo de atenção para essa pele? Uma hidratação, melhorar as funções dessa pele, reequilibrar esse manto hidrolipídico, devolver minerais para esse tecido, reidratar essa pele. Além disso, pedir para sua cliente ingerir bastante líquido. Se ela tem hábitos noturnos irregulares, melhorar essa condição para que a gente possa também melhorar esse aspecto dessa pele. A pele normal também a gente já tem essas condições preservadas e a gente pode ofertar recursos que potencializem mais ainda essas funções para que elas continuem estabilizadas, tá bom? Então quer dizer que se eu tenho uma pele normal, eu nunca vou ter uma pele oleosa? Depende muito do quê? Depende do que a gente falou anteriormente, que são o quê? Os fatores que podem influenciar nesse contexto. Então, tudo pode contribuir se a sua alimentação for desregrada, se o seu cuidado com a sua pele não for colocado em dia. Então, tudo são fatores que predispõem. Eu trouxe aqui para vocês um aparelhinho que nós temos aqui na estética, que possibilita muito vocês entenderem como é que está essa hidratação e o que você vai ofertar para essa pele. Aqui nesse caso, a umidade dessa pele estava muito baixa, ela estava com 24,0 de umidade. Oleosidade, ela estava com 36.
Então, a oleosidade da pele dela estava produzindo mais ainda, por quê? Porque o nível de hidratação estava muito baixo. Então, nesse contexto aqui, a gente já tem outro fator que está no estado bom. A pele está com a umidade alta, né? Tá 43,4, já está um nível bacana de hidratação. E a oleosidade a gente tem o quê? Tem 29,0. Então, é uma consequência. Quanto mais hidratação eu tenho, menos oleosidade eu vou ter. E isso é interessante a gente avaliar esse aparelhinho, se vocês quiserem investir, é bacana, porque vocês podem também utilizar essa ferramenta para estar aferindo essa hidratação, essa oleosidade e direcionar no que vocês vão fazer como plano de tratamento para a cliente de vocês e complementar no diferencial nos seus atendimentos, tá bom, meninas? Então, de já eu quero agradecer vocês, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham aprendido. Caso tenha alguma dúvida, coloque nos comentários. E a minha pergunta de hoje é, na sua opinião, diante dessa aula explicada, qual é o seu biotipo de pele? Qual é o seu biotipo de pele? Coloca para mim nos comentários. Sua pele é oleosa na zona T? Sua pele é seca? Sua pele é normal? Então coloca nos comentários para mim que tipo de pele, que biotipo de pele você considera ou você consegue identificar o seu biotipo de pele, tá bom? Um mega beijo, meninas. Espero que vocês tenham gostado e espero que vocês também tenham aprendido. E se Deus nos permitir, até a próxima.